Boa noite. Agradecemos a Deus mais uma semana de muito aprendizado. Pois a gente vai colocar esse evangelho nesse canal Transmutação Renato, ou coloca lá no YouTube se quiser, ou coloca o QR Code que já cairá no canal. Então é o item 1 e 2, capítulo 17, sede perfeitos. Caracteres da perfeição. Um trecho de Mateus, capítulo 5, versículos 44 a 48. É um evangelho sobre perfeição. E ele vem explicar que ninguém teria a capacidade de ser perfeito como Deus. Mas assim, de uns anos para cá, isso me tocou bem, principalmente quando eu recebi um convite, uma época, de um grupo que chamava Dança Solidária, que eles, encabeçado por umas, pela Diana e uma galera que hoje tem outro nome, eu esqueci qual é o nome. E eles estavam na proposta de levar comida uma vez por mês, era dia de domingo, acho que era o primeiro, era o último domingo do mês, lá no centro, para as pessoas. Aí levava comida, juntava com o pessoal que cortava cabelo, outro que fazia unha, outro que chegava um caminhão, que tinha um banho, e ficava aquela multidão de gente, né, nas filas dos serviços, né? E aí como eu falo de improviso, né, que é meio que de repente assim, eu não preparo, eu falo, me convidaram, e também não tenho tempo delimitado, me convidaram para ficar ali, como quem diz, animando o auditório, né, o pessoal não ficar disperso, né, então eu ia conversar. E o que é conversar, né, para pessoas, já que a perspectiva não era religiosa. As pessoas tinham as suas religiões, nem todos eram espíritas. E o que eu ia falar, né, para as pessoas da rua? Então eu tive a oportunidade de começar a refletir sobre quais eram os problemas que eu achava que estavam mais recorrentes na rua. E na minha mente veio que era alcoolismo e drogadição, ou seja, a droga lícita, o álcool e as drogas ilícitas eram um fator predominante, muito comum, recorrente em todas as idades. Eu disse, então, como é que eu vou falar? Aí comecei a visitar as salas de alcoólicos anônimos, comecei a ler a literatura de anônimos, descobri que tinha narcóticos anônimos, fui ler também, fui visitar, descobri que decorrente dos 12 passos de Alcoólicos Anônimos também foram criadas mais de 400 irmandades, né? Tem de narcótico, tem a questão de emoções, tem o Neuróticos Anônimos, tem o codependente, que é a questão de relacionamento, tem dependente de amor e sexo, buscador de autoestima anônimo, mulheres que amam demais anônimo, é uma infinidade, e eu tenho dado vazão sempre que eu posso, ou visito, ou leio, ou estou me envolvendo nessas coisas, porque eu achei assim o universo mais fascinante, mais pé no chão. E, inclusive, percebi que uma igreja, a Igreja Batista lá nos Estados Unidos, tinha também pego permissão da Junta Mundial de Alcoólicos Anônimos e criou um programa mundial chamado Celebrando a Restauração, que usa os 12 passos, né? Aqui uma igreja que está bem forte nisso é a Igreja Batista Central, lá no Curi, aquela que tem umas tendas, toda segunda-feira de 7 às 9, acho que agora em outubro vai até ter o inventário moral do quarto passo, fantástico, eu fiz também o inventário lá, que é muito, muito, muito massa mesmo, que é essa questão do você fazer o inventário lá por fase, desde a infância até a sua idade adulta, você vai escrever lá 2 de uma noite, e uma sexta-noite, um sábado e tarde, escrevendo, as pessoas choram, no final libera perdão. Então, quer dizer, eu achei assim fantástico. Eu sou muito impressionado com a questão de anônimos. E logicamente, né, que tudo vem de Alcoólicos Anônimos, que é a Irmandade Base, que nasce em 1939 nos Estados Unidos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Porque lá, a primeira coisa que eu identifiquei no livro de Alcoólicos Anônimos era uma frase que dizia assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool. A outra, Alcoólicos Anônimos não é contra quem bebe.
Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Aí eu parei ali. Daí é que dá para decorrer de tantas irmandades usando os 12 passos. Outra coisa, percebeu-se na literatura de Alcoólicos Anônimos que o alcoolismo é uma doença incurável. Incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar, ela desmoraliza. E eu comecei a entender todas as outras irmandades também como doenças incuráveis, da emoção e tal. E dentro dessa perspectiva, é por isso que eles usam o lema 24 horas. Então ele diz, só por hoje eu não ingeri bebida alcoólica. O neurótico, ele diz, só por hoje eu não entrei em descontrole emocional. Né? Ou só por hoje eu não caí em nenhum padrão de codependência, no CODA. O dependente de amor e sexo, só por hoje, né, eu não cometi nenhum padrão ligado à minha adicção, a desvios, a questão relacionada a amor e sexo. Então quer dizer, ele não entende que tem cura, mas entende que tem recuperação. Porque é a questão do egoísmo e do egocentrismo. Então, essa recuperação, você não diz, eu nunca mais vou beber, ou nunca mais vou cometer nenhuma dessas outras coisas. Ele diz assim, só por hoje, se eu conseguir passar 24 horas, amanhã mais 24 horas, e assim vai. É uma programação de a cada 24 horas. E a coisa mais interessante que eu achei é porque a origem de Alcoólicos Anônimos é quando um dos fundadores, chamava Bill, né? São dois, Bill e Bob. E o Bill, ele tinha problemas imensos com o alcoolismo, e ele foi, numa das internações dele, ele foi recebeu, né, aquele apoio espiritual de um grupo lá de Oxford. E eles usavam apenas 4 passos. E aí o Bill viu que aquilo ali funcionava, é a origem da coisa, mas ele viu que para o alcoólatra algumas coisas tinham que ser modificadas. Então, o evangélico trabalhava a perfeição. E o Bill disse, olha, nós não temos condição de perfeição. Nós trabalhamos o aperfeiçoamento. Então, o alcoólico que está na ativa, está na ativa. E o cara que está no tratamento, que é a cada 24 horas para sempre sem fiamento, vigiar e orar constante, ele diz que está em recuperação. Então não vai ser perfeito, ele vai ficar numa recuperação para sempre. Então, assim, eu não consigo enxergar algo tão praticável como o processo de aperfeiçoamento a cada 24 horas. Então, dentro da perspectiva do Evangelho, né? Então, quer dizer, eu tenho que dar o primeiro passo em todas as coisas, porque o primeiro passo é sair da negação. Então, eu tenho que enxergar as minhas várias adicções. Por isso que tem mais de 400 irmandades, porque a pessoa às vezes não tem problema com álcool, mas tem um problema emocional forte. Não tem problema com a droga ilícita, mas tem um problema com relacionamento, não sabe dizer não, tem uma carência profunda, quer ser confirmado pelos outros, tem codependência, né? Não tem problema com a droga ilícita, mas, por exemplo, quando está dentro dos padrões de sexualidade, né? Ele, entendeu? Ela e ela, a cabeça vira, entende? Então, tem os padrões que ele esconde, os padrões de desvios sexuais. Então, quer dizer, na prática, quem é que não tem problemas ligados ao ego? Então, é aí que eu pego esse evangelho, né? O trecho exatamente se trata sobre perfeição. Eu não trabalho a perspectiva da perfeição, eu trabalho a perspectiva do aperfeiçoamento. Eu não mostro para a pessoa padrões, nem para mim principalmente, que para mim são inatingíveis. Entende? Eu olho para pessoas e olho para elas e digo, olha, essa aqui deu continuidade e foi para o fundo do poço. Essa daqui parou, tomou a decisão, fez o livre-arbítrio e começou a subir. Então, se ela, que é humana, consegue,
eu que sou humano também, se eu quiser e entrar num tipo de programação, eu consigo. Eu não consigo a perfeição, mas eu consigo o aperfeiçoamento. Então eu acho assim fantástico. Porque a pessoa não se compraz. Você chega, por exemplo, no Comedores Compulsivos Anônimos. Eu tenho muitas recaídas com relação à alimentação. Mas depois que eu conheci que eu tenho um problema com a alimentação, né? O que é isso? Eu emotizo a comida. Eu não como a comida, eu como as minhas emoções. Então, na prática, quando eu percebi isso, eu vi que quando eu estou com fome, a minha cabeça fica lembrando, é um momento de tensão, ou quando eu estou ansioso ou coisa do tipo, eu fico lembrando as minhas comidas que vão me dar prazer, e ali a comida não é um alimento, ela é uma fuga. Então eu primeiro tenho que dar o passo para identificar onde é que eu estou fugindo. É o meu egoísmo, é o meu egocentrismo, que quer que todo mundo se exploda, é egocentrismo. Eu não me explodindo, ou quem está comigo, show de bola. Então, como eu não estou conseguindo isso, eu vou e fujo, né? Porque as coisas não são como eu quero, e aí eu não estou conseguindo, eu fico ansioso ou insatisfeito, aí eu como, porque eu sei que determinadas comidas me dão prazer. Então é a fuga pelo prazer. Por isso que não tem diferença, né, do adicto de álcool para o adicto de comida, para o adicto de sexo. São todas pessoas que estão fugindo da realidade, não entendem a dualidade da vida, que a vida tem a alegria e tem tristeza. Tem momentos mais fáceis e momentos mais difíceis. Então a pessoa está viciada no momento bom, no que ela entendeu que era bom. Ela não entende que bom para a vida é estar aprendendo com o que é agradável e com o que é desagradável, com o sol e com a sombra. Então, como ela não entende, ela se torna escravo, adicta do prazer. Então ela busca prazer de toda forma. Então a diferença de quem está usando os processos mais avançados, como o álcool, com a droga lícita, ou as drogas ilícitas, é que quando você está no uso, você faz tudo possível para ter todos os tipos de prazer ao mesmo tempo. É uma metralhadora de fuga. É isso que normalmente acontece. Então esse caminho ele só funciona se a pessoa primeiro se conhecer. É o lado filosófico do Espiritismo, né? Conhece a ti mesmo. Então você tem que se conhecer e dizer, eu tenho esse problema. Então a partir daí eu não consigo ficar por toda a questão cristã, mas eu não consigo ficar olhando dizendo como Jesus, porque é um modelo que por vezes é distante da minha capacidade e realidade. Ou não? Então, na perspectiva não da perfeição, mas do aperfeiçoamento, eu começo a olhar e dizer, poxa, eu tenho esse problema que Jesus não tinha. Mas eu vejo que é um problema. Então, primeiro eu tenho que ver. Entender que eu posso mudar. Porque outros que têm problemas como eu, juntos conseguem mudar. Eles partilham esperança, força, experiência entre eles. E vão mostrando. Então você vai encontrar gente que saiu do crack há 40 anos, 30 anos, sei lá, 20 anos do álcool. E você diz, pô, se esse cara consegue, eu também consigo. Hoje, por exemplo, não sei, já deve até criado, né? O pessoal tem uma rejeição à velhice, né? A pessoa chega aí, eu olhei outro dia, hoje, eu vi uma notícia, um homem com 81 anos, terminou a faculdade de Direito, tirou a OAB ontem, com 81 anos. Se eu acho que esse cara, com 81 anos, eu acho que ele pode, eu posso. Se eu achar que aquilo é importante. Então eu gosto de trabalhar o aperfeiçoamento, não a perfeição. Não é que
É porque, de fato, nas minhas limitações eu não consigo alcançar. Mas a partir daí hoje, né, por mais que eu recaia vez por outra na alimentação, eu caio, mas levanto. Quando eu estou dentro da miséria da recaída, emotizando a comida, eu não tenho o mesmo prazer que eu tinha. Eu não como mais com prazer. Eu sei a comida que me dá prazer, mas no meio que eu estou ali daquela alimentação descontrolada, eu não me sinto bem mais. Já vem a culpa, né? Vem uma coisa que a gente entende, não é adequado isso, entende? Está fugindo de quê? Mental. Entende? Está fugindo de quê? É a mesma coisa. É interessante o modo de trabalhar, né? Porque no alcoólatra ele tem que ficar distante do primeiro gole. No cara da comida, né, ele tem que ter controle das emoções, ele tem que ter o controle das emoções, ele tem que se afastar de pessoas, ambientes, situações, e tem que ter o controle, ele sabendo que ele tem limite, ele tem que estabelecer cerca. E ele vai. Sei que de lá para cá, quando eu comecei, né, a observar, a gente vai estudar e tal, e ver que aquilo é pra gente, é sempre pra gente. Então começa, poxa, de lá para cá, já vai só por hoje, tem 8 anos que eu não giro bebida alcoólica. Nessa eu não recaí ainda. Pode ser que já eu recaia, mas ainda não. De alimentação, vez por outra eu recaio. Emocionalmente, vez por outra eu recaio. Mas os passos vão dizendo, se você estoura com alguém, você vai ter que fazer o quê? Reparar. 8º e 9º passo, peça desculpa. Converse, fale. Então você vai fazendo 10º passo, inventário relâmpago. Todo dia eu faço um inventário do que eu fiz, para mim mesmo. Como é que tá e tal. Então quer dizer, é uma programação muito interessante. Fala. Às vezes a tendência, né, de nós humanos é ter muito medo de errar. E é errando que a gente vai se aperfeiçoando. No caso de você estar falando de analisar, né? O que é que eu estou fazendo de errado? Isso. Para que eu possa evoluir. Não ter essa de eu posso errar e eu posso corrigir. Normalmente nós aprendemos um sistema de acerto e erro. A questão é, nós tentamos não errar. Mas para isso, a gente primeiro tem que ver logo quem nós somos, entendeu? Então, por exemplo, alguém que tem problema com comida, tem as comidas que são as drogas de preferência, entende? Então ele tem que saber que certos cantos é melhor ele não ir. Concorda? Principalmente não ir com fome. Ele pode comer uma coisa saudável e vai ver que a mente estava enganando ele. Ele não tem mais a mesma fome. Mas se a gente tira o medo de errar, a gente fica sem a culpa. Pois é, a questão aqui não é culpa. Por isso que eu não soube adequar quando ela falou a palavra culpa. O espírita, o Divaldo Franco uma vez falou isso, culpa não serve para nada. Mas a gente assume a responsabilidade. Culpa é uma coisa que eu não tenho como mudar, e a responsabilidade eu tenho. Não é uma questão de culpa. Então, se eu recaio, eu emotizo a comida ao invés de a comida ser apenas um alimento que eu devo comer em torno de 3 em 3 horas, não é isso? Eu tenho que assumir a responsabilidade de me reerguer e de realinhar minha programação. Eu não preciso sentir culpa pelo que aconteceu. É um lema dos anônimos, que seja o passado passado. O passado pode ter sido agora. Que aí eu trago para o Espiritismo, ele diz, por mais que eu não possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e escrever um novo final. Entendeu? Então assim, não é culpa, é assumir a responsabilidade. Poxa, você não pode beber. Porque sabe que é progressivo. Você tomou uma hoje, você vai começar tudo de novo. De toda a loucura que te levou ao fundo do poço. Então, cara, fez, não precisa chorar. De novo, como uma mulher que ia ser apedrejada, vai não faça mais. Ao menos por mais 24 horas. Se você sentiu isso, na hora que você começou a beber, pare. E começa as 24 horas novas a partir dali. É isso, é um vigiar e orar constante. A vida não é um lazer, é um estado de permanente atenção. Então não é culpa, tá vendo? É responsabilidade.
Olha, eu disse que aquele relacionamento com aquele cara é tóxico. Aí lá vai eu atendendo ele de novo. Ô rapaz, cai e ficamos. Ô rapaz, foi no quente, foi não sei o que. Foi... Sim, mas é legal para ti? Não. Vai mudar alguma coisa? Não. Então, o que você entende que é o correto? Faz bem? Você entendeu? Não, faz não. Vai continuar daquele jeito? Não quero não, então bloqueia, desliga, não atende, que vai passar. Lá no livro de Adictos a Romance fala isso. Hoje você gosta, não é assim, você gosta de coisas que te fazem mal porque você está adoecido. Quando você entrar em recuperação, você vai começar a gostar do que te faz bem. Então, precisa de um espaço para desintoxicar, entendeu? Lá no livro de Dependente de Amor e Sexo, ele não vai dizer que você se afaste do sexo. Sexo é bom, é maravilhoso para quem tem, para quem pode. Mas ele vai dizer o quê? Que você deixe de usar o sexo como uma fuga, que você tenha relacionamentos, inclusive sexuais, saudáveis. Entende? Pode fazer sexo tanto que você quiser, desde que seja um relacionamento saudável. E que o sexo não seja uma fuga. Ô rapaz, mas eu caí daquela de novo, bababá de novo. Poxa, caiu, levanta. Está prostrado, mas eu não consigo só. Peça ajuda. Por isso que os grupos têm apadrinhamento, tem o próprio grupo para você ir. CVV, esse mês, né? Hoje essa questão do pessoal do suicídio, né? Então tem os grupos, né? O Neuróticos Anônimos é fantástico para tratar essa questão. Então, é isso que eu estou falando. É muito mais palatável. A oração central lá é a oração que eu tenho trabalhado no final dos evangelhos. Deus, lá ele fala no plural, né? Mas eu sempre procuro dizer para mim, tudo puxar para mim. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Eu posso modificar esse cara tóxico, essa mulher tóxica que fica ligando e é ruim e usa. Eu não posso, eu posso mudar eu. Se eu quero, eu não quero. Pô. De quem é teu corpo? Né? Que Deus te confiou. Quem manda nele é você. Você não pode mudar o outro, pode mudar você. Ah, é por que o pessoal fica oferecendo essas comidas aí, né? Que eu gosto e fica passando na minha frente, eu com dinheiro no bolso. Você não pode mudar ele, você pode mudar você. Se você não ia conseguir se conter, se não vai te fazer bem, não vá para lá. Então eu acho que de aperfeiçoamentos, um dia Deus olha e diz, esse aí vai, eu acho que é capaz, ou já chegou à perfeição e nem sabe. Mas é assim, é um caminho bem vagaroso, como eu agora, né? Estou fazendo a fisioterapia, o pilates para o meu ombro. É vagaroso, doloroso, né? E puxa, e roda, e vai, né? Então ele só mexia até aqui, ó, já faz assim, mas puxa, e vai lá, e todo dia, né? É isso. E ao mesmo tempo se perceber. Eu estava falando, eu estava num debate outro dia, aí uma moça falou sobre o evangelho que ela tinha, não é evangelho não, um trecho lá da Bíblia, que dizia da felicidade da pessoa de estar simplesmente só porque está na presença de Deus. Aí eu disse para ela que era muito massa, isso raras vezes aconteceu comigo, em regra eu tenho que estar com a minha mente muito bem programada, porque senão ela é danada para querer fugir e dar fuga para fazer besteira. Então eu no momento, em regra, eu faço uma boa programação. Então normalmente eu já ando, eu ando com audiolivro, alguma coisa, minha cabeça ocupada. Aí hoje eu senti, eu vou me observando toda hora, que eu estava bem, que talvez porque eu falei sobre isso, porque sempre falam isso nos anônimos, a doença sai pela boca e o remédio entra pelo ouvido, de ouvir os outros. Então quando eu falei, eu me ouvi. Aí eu tive vontade de vir, eu vim no meu patinete hoje, novamente, e vim sem nada, só olhando para o tempo, bem devagar. Hoje eu consegui. Tem dias que não, então eu vou olhando todo dia.
sei se está sendo claro para vocês, vocês estão conseguindo acompanhar. Então, vendo, não é algo intimista, é algo de espelho. A ideia aqui é para ver se você, quando eu estou falando, você vê quem? Você. Porque ao ver um cara imperfeito como eu fazendo alguma coisa, você vê o que você pode fazer. Aí a pergunta é, o que Deus está te dizendo, o que você vai fazer com isso? Então hoje, por exemplo, quanto tempo, quando ia anoitecendo, eu já tinha os meus bares de preferência para andar. Hoje eu não tive ânimo de andar de bicicleta e lembrei, poxa, meu filho está em casa, cedo antes de vir para cá, passei em casa e fui só ficar com ele. São coisas que, quando você está na ativa da fuga, você não vê valor, não acha tempo para fazer. Quem vive na fuga, diz assim, olha, eu bebo, não tiraram nada de mim, eu uso droga, não tirou nada de mim, eu tenho meus relacionamentos tóxicos, não tirou nada de mim, eu fujo pelo sexo, tirou nada de mim. Quando você vai olhar, a coisa que ele mais tirou é a coisa mais preciosa, o seu tempo, para as coisas mais importantes da sua vida. O descontrole emocional, tem gente que diz assim, não, eu sou a mulher da igreja, mas é os estouros, é com raiva, é ansioso, é chorando, é com medo. E aí você deixa de viver um momento legal, porque você não está legal. Podia estar olhando um filho, olhando a filha, uma mãe conversando com alguém, mas você só chora, só tem medo, só esculhamba, só televisão com coisa ruim. Aí quando você vai olhar, você não é uma companhia legal. Você está tirando o seu tempo das boas coisas, porque quer controlar. Isso é que é legal da programação, né? O primeiro passo é sair da negação e reconhecer a sua imperfeição frente a determinada coisa e que a tua vida ficou ingovernável. Mas o segundo passo é reconhecer a existência de um poder superior a você mesmo. Deus na forma que você o compreende. Ou seja, você começa a entender que quem é que é Deus? Não é você. Então não para que esse desespero, essa fuga toda? Quem manda na vida é Deus, não é você. Aí o terceiro passo é, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus. Aí o quarto, fazer o inventário moral. Identificar o que está acontecendo. Quinto, reconhecer a natureza exata das suas imperfeições para você mesmo e para alguém. E assim vai, né? As reparações e no final é meditação e oração. E o último passo é levar a mensagem adiante. Como é que você leva a mensagem adiante da melhor forma possível? Praticando. Praticando. Mas tem que praticar mesmo. Frase do Emmanuel. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Não é perfeito. Não é perfeito. Chamar, entender que tem essas doenças do ego, mas não se escudar, não se esconder porque é doente. Dizer, olha, eu tenho este problema, por isso eu não posso fazer isso. Eu tenho este problema, aconteceu, mas eu não me comprazo. Não pode usar o nome doença como um escudo para fugir da sua responsabilidade, não pode. Isso é que eu acho muito legal, né, das programações de anônimos. Porque você entende que é uma doença, mas você diz, olha, eu fiz isso porque eu sou doente. Não, você não é um doente na ativa, você é um doente em recuperação. Ah, eu fiz isso aqui porque eu sou alcoólatra. Peraí, você não é mais um alcoólatra na ativa, você é um alcoólatra em recuperação. Ah, eu fiz isso porque eu sou bipolar, eu tenho um problema emocional. Você é um bipolar na ativa, que você se compraz e fica se escondendo na sua bipolaridade, ou você é uma pessoa que busca recuperação, seja com a programação ou junto com medicamento e terapia e coisa do tipo. Eu conheço muita gente que tem um problema, não só se compraz, vem falar comigo assim, Renato, como é que eu faço para me aposentar porque eu sou bipolar?
Renato, como é que faz para me aposentar a pessoa com 20 anos, com 30? Porque eu tenho depressão. Sim, a pessoa quer. Entende? E ali, tudo que vai fazer, aí chega em casa, mete a pena, não quebra as coisas. Não, por quê? Porque eu tenho isso. Entende? A diferença da programação que trabalha de recuperação é assim, você tem, peraí, pô. Você vai dar o passo. Você está descontrolado hoje, então vá tomar remédio. Eu conheci pessoas na época do antigo Mira Lopes, que a pessoa dizia, olha, hoje eu estou tão descontrolado que o remédio não está resolvendo. Eu vou lá me internar. Show de bola, minha irmã. Não está conseguindo, foi para o grupo, não deu, tomou o remédio, não deu, vai se internar, tem um plano, vá. Show, aí saia bem. Me lembro demais, uma companheira, que ela lá estava na ala lá do Mini Lopes, ela dizendo que quando ela começava de noite, ela muito ansiosa, lavar roupa de noite, e a noite toda sem dormir, ela disse, a doença está chegando, aí começava... Aí fugia, depois ela ia atrás de ia beber, depois começava a sair com um homem com outro, e com não sei o que, ela disse, rapaz, tá tudo voltando de novo, vou me internar. Aí eu chegava lá numa boa, cara, conversando e tal, olha, lindo, ela não se comprazia, ela reconhecia o problema que ela tinha, quando ela via que estava sem controle, eu estava com ela, antes de chegar o sem controle, ela já ia se internar. É isso. Entendeu? Então você tenta de toda forma assumir a responsabilidade. Ô Renato, eu estava aqui na boca, começa a me dar uma tristeza, uma vontade de chorar. Meu irmão, começa logo. Não brinca com isso. Vai meditar, vai rezar, vai andar, vai lavar a tua casa, vai fazer alguma coisa. Vai para o grupo, vai falar sobre isso. Procura ajuda. Não deixa a coisa se estabelecer. E vai levantando a peteca e andando e andando. É o aperfeiçoamento. Isso é que um dia alguém vai dizer assim, rapaz, aquela mulher é perfeita. Sabe o que ela é? Ela é uma pessoa que provavelmente encontra e vê os próprios limites e procura ajuda. Ela se ajuda e procura ajuda de outros, se ela não conseguir sozinha. É um dos lemas lá, né? Juntos conseguiremos o que jamais conseguiríamos sozinhos. Funciona. Então, é uma coisa, gente, de realidade, sabe? A gente tem que chegar aqui, abrir o coração de verdade. Não adianta ficar falando que foi o Espírito A, B, que foi Jesus, que foi Deus. É o seguinte, tudo é de Deus. Tudo, claro que só acontece porque Deus permite. Mas a pergunta é, o que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer com isso? Se eu não posso mudar o outro, eu vou ali mudar Deus. Eu só posso lidar. Como é que eu lido com isso? Porque eu sei que eu estou aqui para aprender, e o que eu entendo que Deus, que é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, Ele me quer bem. Então eu tenho que estar bem. Bem física e emocionalmente. Quando, hein, Renato? Todo dia, a cada 24 horas. Independentemente da sua idade, independentemente da sua cor, preferência sexual, condição, independentemente, fica bem. Você não é diferente de mim. Eu acho que é lindo esse evangelho nesse sentido, porque eu que caio, que quebro as costas, quebro o braço, que falho, que já cometi várias coisas, das quais eu olho e digo assim, que besteira. Mas em muitas coisas a gente vai melhorando a cada 24 horas. Se eu posso, você pode. E se a gente começar a olhar, vai encontrar pessoas que já estão muito mais avançadas, já conseguem desenvolver e ver uma nova maneira de viver. Dá para viver sem ser adoecido, dá para ter prazer sem ser coisa que nos faz mal. Quanta gente que tem problema de hipertensão, problema de peso, aí quando vê assim um pudim, quando vê um torresmo, eu sei que me faz mal. Só você sabe por que faz. Mas
pode ser que seja mentira, porque tem uns estudos que diz que o ovo faz mal, depois outro diz que faz bem, outro que... Minha irmã, a pergunta é o seguinte: você sente o quê? Faz bem ou mal? Não, não, para mim mesmo eu acho que faz mal, mas eu gosto. Está adoecido. Se você sabe que uma coisa te faz mal e você come ou faz, o problema é outro. Entende? Preguiça, procrastinação, sabe? Tristeza, tristezona. Eu tenho isso. Fui falar, quando eu li o livro, que até passei para ela, que ela tem replicado para as pessoas, O Buscador de Autoestima. Tem pessoas que me conheciam, quando eu disse, olha, eu fui falar disso, quando eu comecei a falar, tinha que dizer assim: não, você não tem isso. Você não tem problema com álcool, porque você nunca caiu nem droga, nunca caiu seus dentes, você não deixou de estudar. Olha a pessoa. Só quem pode dizer que tem um problema é a própria pessoa, mas é uma bênção quando você sai da negação, encontra o problema e procurar recuperação. Eu disse, bom, eu vejo em mim. E pronto. Então vem a pessoa, olha, rapaz, você chega ali, você fala, você não tem... Que é isso? Igual a todo mundo. Ora vem tristeza, ora, mas eu vou trabalhando de novo. Eu caio, mas eu levanto. Tá, eu vim no meu patinete, caí, quebrei o ombro, estou fazendo fisioterapia e tal, mas levanto. Estou aí. Estou nele. Não é um antema, porque eu entendi que não era um antema. Eu conversei aqui muitas vezes sobre isso. Então eu fico olhando. O que é que Deus está me dizendo, o que eu vou fazer com isso? Como é o cuidado, né? Agora eu ando com um capacete, com a roupa toda de proteção, tá? Eu não andava. Eu fico sempre tentando melhorar. Agora é a mesma coisa. Eu adoro andar de bicicleta. Eu adoro andar no meu patinete. Se o médico dissesse assim, você tem aquele problema, labirintite, né? Que não consegue ficar em pé. Não pode mais andar. Aí se eu for andar é o quê? É suicídio. Você não pode. Aí você anda, mas eu não tenho nada dizendo que eu não posso. Agora eu tenho que andar com mais cuidado, segurança. Uma pessoa que está num relacionamento com você que erra e te machuca, é do jogo. Agora, você sabe que aquele relacionamento todo ele é tóxico e você não deixa. Entende? Não é do jogo, não é normal. Se você é uma mulher que quer se sentir amada, que quer estar com alguém que você quer chamar de seu, e chega aquele que vai lá, fica com você, vai embora, você fica machucada, e toda a vida é a mesma coisa, é só quando não tem ninguém, você gosta, não é masoquista, então basta. Basta. Não te faz bem, você não sabe. Ah, mas eu gosto. Faça. Mas se você está não gostando, por que faz? Para encerrar, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecer a diferença, e que seja feita a vontade de Deus e nunca a minha, nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher.